Olá! A volta de Jesus é a bendita esperança que conforta o coração de seus seguidores quando estes se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto e a morte ao longo da jornada terrestre. A sombra do mal vai passar e a noite do pecado vai ter fim. Como será a volta de Cristo? Como isso vai afetar a nossa vida e qual é a esperança que esse evento pode nos dar? Nós vamos ver isso nesse estudo, no estudo presente. Fique comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Esse é o 7º estudo, a volta de Cristo. Hoje, nesse estudo, nós vamos aprender muitas coisas importantes sobre a volta de Jesus. Mas antes de continuar esse nosso estudo, eu quero já dizer para você que de vez em quando você vai ouvir alguns barulhos, é porque a gente mora perto da estrada e passa alguns carros, algumas motos. Não se incomode com isso, né? Então, antes de começar esse estudo, eu quero pedir que você vá aqui na descrição desse vídeo e encontre o link ali, baixe o estudo, o guia de estudo para você acompanhar esse estudo e todos os estudos dessa série. Então, vamos entender algo importante. Qual é a maior promessa que Jesus nos fez? Está escrito em João capítulo 14, verso 1 a 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus amigos, qual é a maior promessa que Jesus já nos fez? É a promessa de que ele voltaria. Ele mesmo disse: quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus assegurou que vai nos levar para ele. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta muito importante. Nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus? Como, por exemplo, em 2020, 2025, 2030, 2040, podemos marcar uma data específica para a vinda de Jesus? Você acredita que sim ou não? Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então nós vemos aqui que nós não podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo. Isso não é importante. O importante é que Jesus fez essa promessa e ele vai cumprir a sua promessa. Então, como é que Jesus vai voltar? Você já ouviu falar sobre a segunda vinda de Cristo e como ele vai voltar? Vamos ver o que foi que Jesus mesmo nos disse em Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ainda o capítulo 24, e o verso 31, Jesus nos disse: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E agora Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 vai nos dizer o seguinte: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso 11. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ô meu amigo, você já ouviu falar em arrebatamento secreto? Sabe o que é o arrebatamento secreto? Há pessoas que acreditam que quando Jesus vier, primeiro ele vai levar algumas pessoas para o céu e ninguém vai ver essas pessoas indo para o céu. Depois Jesus vai vir. Saiba de uma coisa, isso não está na Bíblia. O que Jesus nos ensinou aqui foi outra coisa totalmente diferente. De acordo com 2 Pedro 3, verso 10, Jesus virá como ladrão, tomando muitos de surpresa. Não que ele vai roubar os seus salvos e ninguém vai ver. É
assim como o ladrão vem e ninguém espera, a segunda vinda de Cristo também vai pegar muitas pessoas de surpresa. E a vinda de Jesus não será secreta e não será silenciosa. Salmo 50, verso 3, nos diz que Jesus vai vir com um grande som, um grande estrondo. E ele não vai descer a essa terra, ele vai ficar nas nuvens. A segunda vinda de Jesus não será visível apenas para os cristãos. Apocalipse 1,7, como nós já lemos, diz que todo olho verá. Todos. Não vai haver ninguém que não vai ver Jesus. Jesus vai vir com poder e grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos, e ele vai vir de maneira pessoal. Ele mesmo, literalmente, todo olho vai ver Jesus voltar. Algumas coisas vão acontecer na segunda vinda de Jesus. Eu quero convidar você para a gente entender agora o que vai acontecer com os mortos e com os vivos que foram fiéis e que serão fiéis na segunda vinda de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos diz: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 até o 54, nos diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Então, voltando a uma outra pergunta que eu fiz para você. Você já ouviu falar em arrebatamento secreto? Perceba que essa doutrina não existe na Bíblia. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina que os mortos que morreram, de todas as épocas, morreram fiéis a Deus e a sua palavra, vão ressuscitar transformados e vão ser arrebatados. E os que estiverem vivos, fiéis no dia da volta de Jesus, vão ser transformados e trasladados juntamente com os ressuscitados para o encontro do Senhor nos ares. Então o que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Sabe aquelas pessoas que não vão ser salvas, mas estarão vivas na segunda vinda de Jesus? O que vai acontecer com elas? Apocalipse 6, verso 15 a 17 nos diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí, ou seja, caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 9, verso 6. Naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, vai nos dizer: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então perceba que a segunda vinda de Cristo vai ser um ato muito poderoso, muito potente, que vai pegar muitas pessoas de surpresa. Então os ímpios, eles vão buscar esconderijo nas cavernas e vão pedir às rochas e aos montes que caiam sobre eles. E é dito também que eles vão buscar a morte, só que a morte vai fugir deles. Eles não vão morrer, eles vão preferir morrer do que ver Jesus na sua glória. Então, por que eles não vão querer ver Jesus? Pelo seguinte: eles não estarão preparados e vão ser pegos de surpresa. Sabe você que já foi criança algum dia, ou você que é criança, sabe quando a criança está fazendo algo de errado ali e de repente o pai chega e pega a criança no ato? E olha no olho da criança, por exemplo, que foi avisada,
mas não obedeceu, ela fica toda sem graça. Então muitas pessoas não vão conseguir olhar para Jesus estando perdidos e não tendo se preparado. Então os ímpios vão morrer ao verem o resplendor da glória de Jesus. A Bíblia fala de ressurreições. Como nós lemos, algumas pessoas vão ressuscitar quando Jesus voltar. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos ver no Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então veja que a Bíblia fala de duas ressurreições. A primeira é a ressurreição da vida, e a segunda é a ressurreição do juízo, ou a ressurreição da condenação, a ressurreição da morte eterna. Agora, vai haver um tempo de espaço entre as duas ressurreições. Essas duas ressurreições não acontecerão ao mesmo tempo. Ímpios e salvos não vão ressuscitar ao mesmo tempo. A Bíblia fala disso. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então veja que há um espaço de 1000 anos entre as duas ressurreições. Nós vamos tratar melhor desse tema na próxima lição, no estudo número 8. De acordo com Isaías capítulo 25, verso 9, os salvos vão cantar um cântico de alegria naquele dia que Jesus voltar. Você sabe qual será o cântico dos salvos quando Jesus voltar? Acompanhe comigo. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, aqui em Isaías capítulo 25, verso 9, está o cântico dos salvos. Eles vão cantar a Deus como se estivesse comemorando a sua salvação, porque a vinda de Jesus para os justos significa salvação. Meus amigos, qual é o convite que Jesus nos faz hoje? Visto que ele prometeu que vai voltar, e nós vimos no estudo passado que os sinais da vinda de Jesus já estão se cumprindo. Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado dos problemas desse mundo, do pecado e todos os seus efeitos, Jesus prometeu voltar um dia para pôr fim a todo o sofrimento que todo ser humano passa nessa terra. Em Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essa é a esperança na qual nós podemos descansar. Embora o mal nos faça sofrer, Jesus vai pôr fim definitivo ao problema do pecado. Então Jesus nos convida a ir a Ele. Mas qual será o resultado de rejeitar o convite de Jesus? Mateus capítulo 25, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o resultado da rejeição ao convite de Jesus é o apartamento, é o afastamento de Deus. Então a gente precisa aceitar e não rejeitar o chamado de Jesus. Meus amigos, já estamos chegando ao final do estudo de hoje, e eu gostaria de te convidar para a recapitulação do estudo de hoje. Então, no estudo de hoje nós aprendemos que a Bíblia fala que Cristo vai voltar à Terra. A primeira vinda ocorreu há quase 2000 anos. Nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda de Jesus está em João capítulo 14, verso 3. Quando ele voltar, nós iremos para o céu. Jesus vai vir de uma maneira pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Agora que já estamos no final desse estudo, eu gostaria de te convidar a fazer um compromisso de fé com base no estudo da Palavra de Deus hoje. Meu amigo, você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Jesus? Se sim, Deus seja louvado, Deus te abençoe pela sua decisão. Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Jesus no céu? Sim?
Amém? Deus seja louvado. Parabéns pela sua decisão. Eu quero te agradecer por assistir esse vídeo até aqui. Eu quero pedir que você se inscreva no canal se você é novo. Compartilhe esse estudo bíblico para que outras pessoas mais possam ter essa esperança. Dê o joinha, dê o like. E no próximo estudo nós vamos ver, na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários vão ter lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos. Lembra? 1000 anos, ou então um milênio. O que vai acontecer na Terra durante o milênio, durante esse período? Qual e como vai ser o desfecho de tudo isso? Nós vamos buscar resposta nas Escrituras Sagradas no próximo estudo. Obrigado por vir até aqui comigo e até o próximo.